Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse nosso grande bate-papo. Eu não gosto de chamar de podcast, mas o nosso bate-papo Somos Mais Que Um. O Somos Mais Que Um, ele, na verdade, nasceu já em 2017 como uma série de palestras falando sobre carreira, falando sobre as trilhas, os caminhos que a gente pode percorrer na construção da nossa carreira. Depois ele voltou na época da pandemia, quando estava todo mundo afastado ali, a gente voltou a fazer alguns episódios, e agora, mais recentemente, ele se transformou nesse bate-papo, eu sou mineiro, então eu sou contador de causos. E eu tenho recebido pessoas muito interessantes aqui, professores, profissionais de RH, profissionais de diversas profissões diferentes, e hoje eu vou receber aqui a Isabela Teixeira, vou apresentá-la daqui a pouco, que é uma pessoa que tem uma vivência em várias áreas, em áreas diferentes, e ela também vai falar de um assunto que para mim é fundamental. Quando nós falamos de carreira, é muito comum nós falarmos ali das experiências, da profissão, dos cargos e dos trabalhos, mas eu acho que a carreira ela é baseada em tripé, né? Você precisa de saúde, então a gente precisa olhar para a nossa saúde o tempo todo. Você precisa de educação, a gente precisa o tempo todo aprender coisas novas, e a gente precisa olhar para a nossa área financeira, para o nosso dinheiro, que vai dar a tranquilidade da gente focar na carreira. Então, por isso que eu quis convidar aqui Isabela Teixeira, uma pessoa que vai nos falar um pouco sobre isso, sobre como o dinheiro pode transformar as vidas. Então, primeiro quero te agradecer, Isabela, por você estar aqui num sábado à tarde. Eu sei que é difícil, mas são os horários que nós conseguimos. E eu vou pedir para você se apresentar e já contar um pouquinho dessa sua carreira, dessa sua trajetória, quem é a Isabela e como ela chegou até aqui. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Eu me formei há alguns anos, não sei se eu deveria falar, porque quando a gente fala a gente entrega a idade, né? Mas eu me formei em administração em 2004. Legal. E logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade de trabalhar como trainee em uma usina. E foi uma experiência muito marcante para mim, porque como trainee eu passei em todas as áreas dessa usina, tanto no administrativo, contabilidade, finanças, comercial, como também nas áreas agrícola, industrial, porque era uma usina que produzia etanol e açúcar. Então foi assim muito gratificante, foi como se fosse uma prática de tudo aquilo que eu vi na faculdade. Eu vou pegando uns ganchos, tá? Sim, claro. Esses projetos trainees, eles são muito legais nesse sentido, porque às vezes na escola você só vê as coisas na teoria, você não tem ideia do que aquilo é, né? E o projeto trainee te dá essa oportunidade, né? E eu acho fundamental, quem tem a oportunidade de na faculdade trabalhar, fazer um estágio, muda completamente. Na minha faculdade, meus pais falam assim, você não trabalha não, só estuda, fica o dia todo estudando, e eu sempre quis mais do que isso. E eu lembro que assim, eu comecei na faculdade, eu gosto muito de estudar, né? Mas aí a hora que eu entrei num estágio que mudou a chavinha, parece que tudo que os professores falavam eu entendia de uma forma, a hora que eu comecei a colocar aquilo na prática, mudou completamente. E quando eu entrei nesse programa de trainee, eu realmente pude, colocar tudo na prática, aprender muito, e assim, aí você vê que é diferente, aí você convive também com pessoas de formações diferentes, estruturas diferentes, histórias diferentes, então foi fantástico. A empresa, assim, em qualquer cargo, hoje mais cedo eu entrevistei aqui a Gabriele Beck, que é uma advogada, e ela falou uma coisa muito parecida com o que você falou. Ela falou assim, olha, até o momento que eu comecei o estágio, no caso dela, no escritório, eu ainda não tinha certeza se era direito, era a coisa que eu queria fazer, né? Mas na hora que você vai para o escritório e convive com pessoas e vê os problemas acontecendo, aí é que as coisas se encaixam, como você disse, né? É exatamente isso, você pode ir vivenciando, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de pôr a mão na massa, né? Então se eu estava em algum lugar, eu não só queria ver, mas eu queria fazer. Eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente faz, né? Quando você ouve, você absorve um pouco. Quando você faz, é aí que você de fato aprende, né? Então eu sempre fui muito da prática. E aí você começou na usina, que eu conversei hoje com o Pedro também, que é uma pessoa do agronegócio, é uma área gigantesca, às vezes as pessoas não têm a proporção.
Mas depois você foi para uma outra empresa completamente diferente, que foi consultoria, não é isso? Exatamente. Essa usina, ela ficava em Presidente Prudente. E aí eu sempre me interessei muito por dar continuidade nos estudos. E eu comecei a fazer um MBA de negócios internacionais. Naquela época ainda não existia essa história de online, era tudo presencial. E aí eu tinha que me deslocar uma grande distância, eu viajava de noite, madrugada, para poder chegar no horário da aula. Eu falei, gente, se eu continuar aqui nessa cidade, imagina cada curso que eu quiser fazer, ou com meus filhos, né? Ou, enfim, eu pensava que aquilo seria muito difícil. E aí eu decidi vir para Ribeirão Preto, né? Me casei, vim para cá. E aí eu sempre quis, na faculdade eu tinha um professor que eu admirava muito ele, porque ele sempre contava muitas coisas, os casos. E eu falava, gente, eu gosto de causos. Os causos. E eu falava, nossa, a aula ficava muito mais interessante. E aquilo, tudo que ele contava era pela experiência dele como consultor. E eu falava, não, um dia eu vou ser consultora. E é por isso que eu digo, né, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ir atrás e a gente tem que mirar. Eu queria muito fazer um mestrado, porque eu queria retribuir, né, dando aulas, ensinando um pouquinho de tudo aquilo que me foi ensinado na vida inteira. E eu queria muito trabalhar com consultoria. E eu vi aqui em Ribeirão uma oportunidade de eu conciliar essas duas coisas, porque tinha a USP e aqui eu imaginava que teriam mais empresas nessa área de consultoria. E aí eu busquei, comecei a pesquisar as empresas que tinham, né, de consultoria aqui, e aí eu acabei, né, encontrando, eu ia quase todo dia lá na USP, eu falava, não, aqui, eu vou entrar aqui, eu vou estudar, eu vou entrar aqui. Foi aí que eu entrei, fiz o meu mestrado, então foi muito legal. Você pegou um ponto legal, assim, carreira é a guia mestre do nosso bate-papo aqui, apesar de que eu gosto sempre de falar de outras coisas que não de carreira, mas a carreira é o nosso guia aqui. E há muitos anos eu dou treinamento sobre isso, falo, palestras, livros sobre esse tema, e eu sempre falo, né, assim, você precisa saber onde você quer chegar. Às vezes as pessoas falam, mas as coisas mudam tanto, para que adianta eu fazer? Mas se você não sabe onde você quer, né, como você disse, eu queria estudar na USP, ponto, é um ponto. Né? Eu também sempre tive esse sonho, e agora no doutorado estou conseguindo fazer isso. E do outro lado, assim, não só ficar no sonho, ir, né? É bater nas portas, é buscar realmente. As pessoas às vezes falam assim, você teve sorte. Não tive sorte, fui lá atrás, né? Corri atrás, como você fez. E aí você conseguiu não só entrar na USP com mestrado, mas também entrar na consultoria. E aí eu, na verdade, comecei a pesquisar e eu vi uma empresa, né? Era a Marquestrate, e eu falei assim, gente, essa empresa me parece interessante. Por coincidência, eu tinha uma amiga que trabalhava lá, que eu não sabia. Na época, a Marquestrate ainda não era assim tão conhecida, ela estava começando, né? E aí eu falei, olha, naquela época ainda se mandava currículo. Eu falei, você vai levar meu currículo lá? Aí ela falou, não, pode deixar, eu vou. Aí ela levou meu currículo, nada. Eu falei, não, peraí. Passou um tempo, eu falei, você vai levar de novo meu currículo lá? Eu falei, não. Mas aí teve uma oportunidade, eu acabei entrando, e aí eu fiquei lá por muito tempo, né? Foram 18 anos, praticamente 15 anos lá, na verdade, né? Os outros 3 foram antes na empresa. E aí eu comecei a prestar consultoria, comecei a levantar informações para as empresas tomarem decisões. E aí eu comecei a pensar, né, na minha vida. Eu falei assim, gente, eu formada em administração, será que eu vou me aposentar com a idade que eu quero me aposentar? Será que eu vou ter o padrão de vida que eu quero ter? Né? Porque hoje é muito comum a gente ver pessoas que ganham muito bem, mas ainda trabalham muito numa idade mais avançada. Sim. E assim, não é nenhum problema, talvez porque é o que a pessoa quer, mas é algo que eu imagino que lá na frente eu vou querer ter um trabalho mais tranquilo, assim, trabalhar menos, trabalhar com consultoria, só menos horas, sabe? E poder desfrutar de uma qualidade de vida que eu tenho hoje. Então isso começou a me incomodar, assim, né? E foi aí que eu comecei a estudar outras coisas também. Pegando um outro gancho aí no que você acabou de dizer, né? Eu sempre, há muitos anos eu abordo essa questão da carreira, mas teve um momento que, às vezes, tem umas viradas de chave, né? Que as coisas acontecem e você acaba virando uma chave. Lá por 2017, 2018, eu atuava muito no LinkedIn, postava muita coisa, e foi um momento que estava um desemprego muito alto. As pessoas, muita gente ficando desempregada, e principalmente pessoas acima de 40 anos, 45 anos. E isso que você falou foi uma das coisas que eu enxerguei naquele momento e que eu fiz
uma grande reflexão sobre a minha carreira também, né? Assim, eu vi muita gente de 40, 45, 50 anos ficando desempregada. Essas pessoas não tinham plano nenhum. O plano deles era assim: vou ficar na minha empresa até me aposentar e vou me aposentar com 60 anos de idade, então falta 10, falta 15, falta 20 anos. Esse era o plano que as pessoas tinham. E o mundo acontece, né? A vida acontece. E essas pessoas ficaram desempregadas e elas iam para o LinkedIn, e foi onde eu atuava bastante, falando assim, completamente perdidas, né? E aí você tem uma série de lados que você precisa olhar. Você precisa olhar para a carreira da pessoa, qual é o currículo dela, o que ela, para a educação, o que ela tem de formação, se ela se atualizou. Muitas daquelas pessoas não se atualizaram, fizeram um curso lá atrás e ficaram paradas. Mas uma coisa que me chamava muita atenção, inclusive de amigos pessoais, era isso. A pessoa vivia uma vida baseada naquele salário que ela tinha. Às vezes ele era um diretor de uma empresa, um alto executivo, um alto gerente, tinha o carro da empresa, tinha, né, benefícios pela empresa, achava que a vida estava ganha ali, que estava tranquilo. Quando ele chegava nesse momento, ele falava, gente, o que eu vou fazer? E se eu não arrumar? E se eu não conseguir um emprego daqui a né, não tem uma reserva para aguentar alguns meses? Ou seja, da mesma forma, e aí eu queria que nós já entramos no assunto, você ainda estava contando sua carreira, mas nós já entramos no assunto, como é importante este preparo também para esses momentos, né? Você falou um ponto interessante, né? Às vezes a pessoa está ali acostumada com aquilo e acha que vai terminar daquela forma. E aí muitas pessoas geram riqueza, mas gerar riqueza é diferente de você gerar fortuna. Porque a riqueza você pode ganhar muito bem, mas se você gasta tudo, você pode não estar preparado. E quando você gera fortuna, você gera o seu patrimônio, você trabalha para que isso seja durável, é aí que você passa a ter a segurança financeira. Porque no momento de crise, em que você sai, que você tem que trocar de trabalho, ou até mesmo por uma questão pessoal, falar, eu quero ir um degrau acima, né? E aí você está preparado. Mas se você só gera, né, o dinheiro, mas você também só gasta esse dinheiro, você acaba não tendo a oportunidade, às vezes, de fazer uma mudança de carreira, de, né, se preparar para um outro estágio, para um outro nível. E você acha que isso estava acontecendo com você naquele momento? Eu estava bastante contente onde eu estava, mas eu queria algo mais. E eu comecei a estudar muito por uma questão pessoal. Eu, como consultora, era autônoma, o meu marido, como médico, autônomo, e eu falava, será que nós estamos fazendo certo? Né? E a gente trabalhava muito, assim, no fim sempre sobrava um pouquinho. E aí que é o modo brasileiro, que a gente vive com o que sobra, e a gente não pode fazer isso. O que a gente precisa? Hoje, trabalhando com planejamento financeiro, eu vejo que se você deixar para guardar só o que sobra, você vai demorar muito mais para chegar onde você quer. Né? Se você não criar o seu boleto do eu do futuro e falar, não, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, eu quero que ele aconteça daqui 2, 3, 4 anos que seja, e você não criar o seu boleto para você chegar nesse objetivo, ou seja, você tirar parte do seu salário, parte do seu recebimento no começo, você deixar só para o que sobra, às vezes você não vai conseguir. Então... Uma época eu dava treinamento para o Bradesco, uma vez eu ouvi um gerente do Bradesco falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falava assim, se você analisar, eu não tenho conhecimento técnico para analisar, tá? Mas vou falar o que ele falou. Então, se você analisar o produto financeiro consórcio, ele não faz sentido nenhum, porque você está pagando uma taxa de administração para o cara administrar o seu dinheiro. Se a gente tivesse o hábito de pegar esse dinheiro e guardar, ao invés de eu estar pagando uma taxa de administração, eu estaria ganhando um juro. E ele falava assim, só que esse produto é enorme, vende pra caramba, a gente consegue vender, por quê? Porque o brasileiro não sabe pensar. E o que você falou, Kai, eu me lembrei disso, porque é o seguinte, o consórcio nada mais é do que um boleto que eu estou pagando para ter algo no futuro. Só que eu poderia fazer isso de uma forma mais eficiente, né? Existem várias estratégias, né? O consórcio, como você falou, ele pode ser visto dessa forma, mas ele pode ser visto sobre um outro aspecto também, né? Por isso que eu falei, eu não tenho conhecimento técnico para falar, estou replicando o que eu ouvi de uma pessoa. Então, assim, não vou querer falar sobre o produto em si, até porque uns concordam, uns discordam, né? Cada um tem um ponto de vista, isso é polêmico, viu? Sim. Vou te falar que isso é bem polêmico. Mas ele pode ser visto dessa forma, mas ele também pode ser visto como uma forma de alavancagem patrimonial.
Então, existem algumas estratégias que nós fazemos dentro do planejamento financeiro, que ele serve justamente para te levar para um próximo nível. E chega um determinado momento que a própria rentabilidade dos imóveis começa a pagar o seu boleto Sim. de outros imóveis. E é aí que a gente fala que a gente faz a expansão patrimonial. Mas é claro, isso tudo depende do momento, então, da economia. As taxas que estão... Hoje, por exemplo, nós estamos num momento muito favorável para deixar o dinheiro aplicado e usar estratégias como essa. Mas isso, às vezes, não é esse o momento. Então, tipo assim, logo no pós-pandemia, ali na pandemia, era um outro cenário. Então, a gente não pode generalizar um produto ou uma coisa. Isso depende muito da situação econômica que a gente está. Mas isso é fato, o que você falou. Às vezes, eu tenho clientes que é isso que acontece. Eu preciso criar um boleto para ele, porque senão ele não consegue poupar. Ele tem a possibilidade de poupar, porque ele tem uma renda alta, ele conseguiria isso, mas a hora que ele vê, ele já gastou. Então, ele até mesmo fala assim, ó, me dá um boleto para eu pagar, porque daí eu guardo. Não, e o que você falou, né, eu vou resgatar uma coisa que você falou alguns minutos atrás. Quando a gente trabalha como autônomo, consultor, professor, isso é uma discussão que eu tenho constantemente com minha esposa. Médico, advogado, dentista, todas essas profissões liberais, a gente não tem certeza de quanto vai ganhar. Porque é o seguinte, você pode adoecer. Sim. Né? Esse ano, vou dizer uma coisa, eu nunca tinha sido internado na minha vida, e esse ano, no início desse ano, eu tive uma dengue e fui parar na CTI, fiquei uma semana na CTI. E naquele momento eu parei e fiquei pensando em um tanto de coisa. Né? Eu falei assim, gente, e se eu adoeço? E se eu fico um mês sem poder trabalhar? A gente não tem uma fonte. Então, assim, para este tipo de cargo, e hoje se fala muito, né? Hoje, eu estava conversando com a Gabriela aqui hoje cedo, há uma crítica à CLT, né? CLT, não sei o quê. Mas, para quem tem essas profissões, a insegurança é ainda maior, né? Porque você não sabe, um tanto de coisa pode acontecer. Esse exemplo que você deu foi perfeito. E até por isso que o planejamento financeiro faz sentido para a vida de todo mundo, né? Porque algo que deve ser contemplado é a proteção, que a gente chama, né, de blindagem pessoal e blindagem patrimonial. Porque, principalmente para as pessoas que são que nem na CLT, você ainda tem um resguardo, né? Certo. Como autônomo, a gente não tem. Então, se a gente não fizer essa proteção, e essa proteção, ela, dentro da metodologia que nós trabalhamos lá, ela vem, inclusive, antes daquela fase de acúmulo e de expansão. Porque, de repente, você organiza suas finanças, começa a juntar dinheiro, mas algo inesperado como esse acontece, tudo aquilo que você estava guardando para um sonho vai ser desviado para suprir esse problema. Sim. Então, essa parte de proteção, ela vem justamente, não é antes, né? Não é exatamente uma coisa depois da outra, mas é algo que a gente tem que pensar antes da gente, de fato, começar a expandir muito, né, esses investimentos e tudo mais. Você estava falando, me lembrou, não sei se você vai se lembrar disso, é porque você já viu, sou fã de Pixar, e tem um filme da Pixar maravilhoso que chama Up, e a primeira cena do Up, né, os primeiros minutos do Up, contam essa história, não sei se você vai se lembrar, mas mostra a evolução de um casal que tinha um sonho de viajar para um lugar distante, mas na vida deles, todo o dinheiro que eles guardavam acontecia alguma coisa. Quebrava, o carro quebrava, a casa quebrava, um adoecia, e eles nunca conseguiam guardar o dinheiro para aquilo que é o futuro, né, que eles gostariam. E assim, você como administradora, eu também, né, antes até vou comentar um fato aqui que você falou, eu me lembrei. Várias vezes, né, mas há alguns anos, alguns amigos meus, nesse momento que estava tendo desemprego, eu já era consultor há muitos anos, e muitos deles vieram me procurar, assim, falando assim, poxa, você é consultor, como é que eu faço para virar consultor, é bom? Eu falava para eles, você tem estômago para ficar 4 meses sem ganhar dinheiro? Porque, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, não entra R$1 no tipo de consultoria que eu dou. Você tem que ter estômago para isso, você tem que se planejar para isso, você tem que se planejar para ganhar durante 9 meses e gastar durante 12. Aí muitos falavam, não, eu quero ser CLT mesmo. Voltava por causa dessa insegurança que você falou, né? A pessoa tem que saber lidar com isso, né? Mas você como administradora, antes dessa pesquisa, você acha que você sabia fazer isso ou é aquela história da casa de ferreiro espeto de pau?
casa de ferreiro, espeto de pau. Porque, assim, na faculdade, na grande maioria, né, medicina, fono, psicologia, enfim, todas elas, quase não se fala nada sobre essa parte. As pessoas saem muito bem informadas, mas não se fala nada sobre isso. E na faculdade de administração, a gente aprende sobre finanças, mas é finanças empresarial. E é muito difícil quando a gente aplica isso para a nossa vida. Né? Então foi aí que eu comecei a estudar essa parte de finanças pessoais. Comecei a entender que eu poderia ter feito muita coisa para encurtar o que eu estava fazendo e que eu estava fazendo muita coisa, digamos, até meio que errada. E aí, nesses estudos, fazendo esses cursos, aí acho que o algoritmo do Google deu uma invertida, né? Essa empresa que eu estou hoje, que é a W1, entrou em contato comigo e me mostrou os caminhos que tinham. Eu não sabia que existia essa profissão de planejadora financeira. E hoje, com muita gente que eu converso, quando eu falo sobre planejamento financeiro, as pessoas falam assim, como assim? Né? Eles ainda confundem muito a questão do planejador financeiro, com o assessor financeiro, com o educador financeiro. Às vezes, a grande maioria das vezes é o gerente de banco que faz isso para ele, né? Assim, não vou criticar, mas assim, não é o objetivo dele, não é o papel dele, Sim. Né? Na verdade, assim, hoje no Brasil, né, a nossa cultura, a forma como o nosso mercado financeiro é organizado, ainda as pessoas se apegam muito aos gerentes e às instituições. Eu percebo que isso está mudando, mas a gente ainda está longe de acontecer o que acontece em outros países, né? Hoje as pessoas ainda confiam muito no gerente. E eles são ótimos profissionais. Só que o que acontece? Eles, quando tem alguma coisa para oferecer e mostrar algum caminho, ele só pode oferecer aquilo que está dentro da instituição dele. Que nem sempre, às vezes, é a melhor opção para aquela pessoa. Exatamente. E o que muda, né, na nossa profissão como planejador financeiro, como consultor financeiro, é que nós conseguimos mostrar a melhor estratégia para o cliente, de uma forma aplicada para a vida dele, e a gente tem, ou a gente pode ir em qualquer uma dessas instituições, a gente tem várias parcerias que eu consigo levar as melhores taxas, as melhores opções. E quem vai tomar a decisão é o cliente, ele é o protagonista de tudo. Né? Nós somos só um instrumento de mostrar quais são os caminhos e quais são as consequências de cada escolha. Esse é o nosso papel. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque é uma crítica, como eu disse, eu trago muitos professores aqui, pessoal de educação, e é uma crítica geral que se faz ao ensino como um todo no Brasil, mas ao ensino superior, né? Muitas competências que são fundamentais para a vida pessoal, então saber falar em público, saber negociar, saber trabalhar em equipe, saber cuidar do próprio dinheiro, são competências que não são ensinadas, nem no curso de administração, como você disse. Né? Eu sempre falo isso com os alunos na faculdade, eu falo assim, olha, o que você está aprendendo nas disciplinas, no conteúdo, daqui a pouco não tem valor nenhum, ficou ultrapassado, mas saber trabalhar em equipe, saber negociar, saber falar em público, saber conversar, saber, né, cuidar do seu dinheiro, saber, essas são as coisas que vão te garantir, cuidar da sua saúde, vão te garantir uma vida longa, né, próspera e tudo mais. E às vezes a gente não aborda isso. Eu acho que essa questão da educação financeira talvez seja um grande problema que se reflete lá na frente na falta de planejamento que o brasileiro em geral tem. Né? As pessoas às vezes começam a trabalhar e não pensam nisso. Né? E aí é o que acaba de fato dificultando. E falando um pouquinho, né, disso que você comentou sobre as competências, às vezes quando a gente vai contratar alguém, a gente olha muito para a parte técnica da pessoa. Então, ela sabe muita coisa, mas as competências que você acabou de dizer, né, que são ali do trabalho, as competências relacionais, socioemocionais, é que fazem toda a diferença, né, de um profissional ser bem sucedido, dele conseguir, né, triangular ali com as pessoas que estão ao redor, com os clientes. Então, e muitas vezes a gente demite a pessoa, contrata por uma coisa e demite por outra, né? Geralmente pelo comportamento. Exatamente, pelo comportamento. Então deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, porque nosso podcast é sobre carreira e a gente está vendo aqui que você foi uma pessoa que fez uma grande transição de carreira. Né? E eu gosto das transições de carreira, já passei por algumas, porque elas são muito desafiadoras, mas assim, eu sempre tento falar com três públicos diferentes aqui. O jovem,
né, que é o que está começando a carreira, escolhendo. O podcast ele meio que surgiu por uma conversa, né, com meu filho está naquele momento da escolha profissional, para falar de carreiras, para ele assistir e ver um pouco sobre carreiras. Também para aquele que nós falamos, né, aquele profissional que já está ali no final da carreira, que quer se aposentar, mas não sabe como se aposentar. Mas existe um profissional que eu acho que você passou por isso, que é aquele profissional, olha, eu estou bem sucedido aqui naquilo que eu faço, eu estou numa boa empresa, eu estou com um salário legal. Cara, não era isso que eu queria. Né? Eu passei por isso, né? Eu tinha uma vida executiva e de um dia para outro, cara, não aguento mais, estou doente, estou passando mal, ansioso, nervoso e acabando com a minha vida pessoal, e não é isso que eu quero para minha vida. E você fez uma grande transição. Agora, conta essa transição, porque não é só simplesmente a partir de amanhã eu vou trabalhar com X coisa, né? Envolve uma série de outras coisas. Né? Para falar bem a verdade, quando eu comecei com isso, eu ainda não tinha um plano de mudar de carreira. Foi algo que, diferente de muitas coisas na minha vida, veio como uma consequência. Porque, como eu falei, né, eu comecei a estudar para mim e via isso, não sabia que isso era uma profissão, até que me convidaram e me mostraram os caminhos. Eu falei, olha, uma coisa é estudar um pouquinho para mim, saber um pouquinho para mim, outra coisa é pegar uma situação financeira de uma família e né, é uma responsabilidade completamente enorme. Diferente. Mas eles falaram, não, a gente dá todo o suporte para isso, tem todo um treinamento, a gente tem um treinamento pesadíssimo, horas e horas semanais, capacitação, prova teórica, prova prática, prova do MEC, enfim, é muita coisa. Mas aí eu comecei a pensar e, enfim, falei, não, eu vou topar esse desafio. E aí, por um tempo, eu levei as duas consultorias, porque não eram concorrentes, né? Eu cuidava de empresas do agro, e a outra eu cuidava de pessoas, famílias, da parte financeira. Mas aí, o que foi acontecendo é que há uma sobrecarga de trabalho, Sim. porque né, manter duas profissões como consultoria, que você tem que estar disponível para o cliente toda hora, e ainda a terceira como mãe, né? Então, aí começou a pesar um pouco. E eu comecei a tomar muito gosto por essa área, isso começou a me trazer uma satisfação pessoal, e eu comecei a enxergar um propósito de vida muito grande nisso, né? De poder falar com famílias que às vezes estavam numa situação difícil, e que eu via caminhos de mostrar para ela como ela poderia melhorar. E aí você vai vendo esses resultados. E é um impacto social, de uma certa forma, que a gente está levando. Porque você faz isso com uma família, que fala para outra, que mostra para outra, que tem outra pessoa que faz isso também. Então, de uma certa forma, você vai mudando ali a sociedade, né? Sim. Claro, é um trabalho de formiguinha, mas essa é uma profissão que está aumentando muito, está se expandindo. Alguns anos atrás você nem se ouvia falar sobre isso, e agora cada vez mais a gente ouve. E já que você falou aí de mudar a vida de famílias, conta uma história, por exemplo, algo que a gente pode tangibilizar um pouco mais essa ideia. Tem várias, mas assim, tem uma situação de uma família que eles chegaram numa situação, né, bastante... com algumas dívidas, e aí pega daqui para tampar ali, para ali, e aí começa a virar aquela confusão. Bola de neve. E aí a gente, né, sentou e falou, olha, espera, o que vocês de fato querem? Né? E eles ganhavam, eles tinham uma renda muito alta. Mas o problema é que as coisas foram perdendo um pouquinho o controle, né? E aí a gente parou, realinhou, viu o que era a vontade deles para poder reconstruir isso, né? E aí eu até usei com eles uma história que acho que acabou marcando para eles e para mim também, que é o seguinte, às vezes a gente não percebe que a gente vai colocando coisas na nossa vida que são muito bacanas. Então, uma academia, aula de tênis, aula não sei do que, faz isso, faz aquilo, e o restaurante cada vez mais caro. E chega uma hora que isso começa a pesar no orçamento. Só que você olha para aquilo e fala assim, mas o que eu tiro? Porque tudo é importante para mim, né? E aí eu falei para eles, falei assim, isso que a gente vai fazer na nossa vida financeira é mais ou menos quando a gente vai sair de viagem, né? Imagina só que você vai fazer lá uma caminhada, que você quer chegar num destino, uma praia, que você tem que passar por uma trilha. Você vai fazer uma trilha. O que você precisa levar para essa trilha? Então, você vai lá colocar na sua mochilinha, repelente, não sei o quê. Você enche sua mochila e você sai, felizão da vida, né? Cada hora você vai pondo uma coisa. E o começo da caminhada, ela é muito tranquila, porque você não está cansado, você não está com sede, você não está ali a horas debaixo do sol. Mas o fato é que essa mochila vai pesando.
E chega uma hora que você fala, gente, não tô dando mais conta, minhas pernas não aguentam mais. E aí ou você para e olha o que você tem dentro dessa mochila e vê o que de fato você precisa para chegar onde você quer. Ou você vai demorar muito para chegar lá, ou talvez Ou você às vezes tenha nem que... chegar. então você não vai chegar. Né? Então, a hora que você começa a fazer esse tipo de reflexão, você fala assim, poxa, realmente, tudo é legal, mas talvez tem coisa que eu não preciso para chegar onde eu quero. Olha, eu quero viajar, eu quero ter uma casa, eu quero trocar meu carro, eu quero colocar meus filhos numa escola melhor, só que não está sobrando. Então, precisa ter escolhas. As escolhas são difíceis, mas elas precisam acontecer. Quero pegar 2 ganchos no que você falou. Um, porque eu me vi no que você falou, porque assim, quando eu fiz uma grande transição na minha carreira, de sair de uma grande empresa, onde eu tinha um cargo bom, salário bastante considerável, mas não estava aguentando mais, estava doente, casamento já quase acabando por causa de empresas, aquela coisa normal de executivo. E eu, conversando com a minha esposa, fizemos um plano, eu falei, olha, meu sonho é dar aula, eu quero ter esse plano, fui fazer um mestrado para isso, e é o meu objetivo, eu quero isso. Uma das coisas que a gente fez foi isso, nós paramos, listamos tudo e falamos assim, nós vamos ter que viver, não tínhamos nosso filho ainda na época, nós vamos ter que viver com metade do que a gente ganha hoje. Porque daqui a pouco eu vou ganhar metade do que a gente ganha hoje. E a gente começou a analisar uma série de coisas como isso. Esse apartamento precisa ser um apartamento desse tamanho? Ou pode ser um apartamento um pouco menor? Isso aqui que a gente gasta com isso. E quando a gente foi ver, na verdade, grande parte daquilo que a gente gastava no cotidiano, você falou um negócio do restaurante, o hábito, 3 vezes, ou 2 vezes por semana a gente vai jantar fora, ou 1 vez por semana, pode ser 1 vez por quinzena, pode ser 1 vez por mês, e a gente fez essa análise, e quando nós fizemos a transição, né, eu fiz a transição profissional, não pesou, porque né, o salário caiu, mas a despesa também tinha caído. E eu gostei muito dessa figura que você fez, né, da viagem, porque a gente tem que ir tirando coisas, né, tem que e esse é um exercício, Isabela, que eu acho que é muito legal o que você falou, porque eu acho que ele serve para muitas coisas, não só para a questão financeira. Às vezes a gente vai carregando uma série de coisas, de mágoas ou de insatisfações, né? O trabalho, eu falo sempre isso. Se você está acordando todo dia, indo para o seu trabalho, chateado, né? Porque eu queria falar isso com aquela pessoa, eu não aguento essa pessoa, não aguento. É o fardo que você está carregando, que às vezes você precisa falar, não quero mais esse fardo aqui, quero fazer uma mudança. E você falou 2 coisas aqui que eu achei muito interessantes, eu queria que você aprofundasse isso um pouco mais. Primeiro você falou assim, ganhar mais não é sinônimo de riqueza, né? Que é uma ilusão que as pessoas têm. Sim. Você ganha tanto, então você é rico. Né? Não é sinônimo de riqueza. E a outra coisa é essa mudança que tem que ser uma mudança de mentalidade mesmo, né? Queria que você aprofundasse esses 2 pontos. Vou começar falando sobre a mentalidade, tá? Porque isso que você falou, igual você teve uma sábia decisão quando você decidiu fazer essa transição, porque você conseguiu tirar coisas se preparando para isso. E o que eu vejo é que muita gente não consegue, né? Então, não consegue tirar coisas. E a única forma de você não tirar coisas, mas você, né, conseguir, é você fazer mais renda. Então, às vezes, você tem que achar uma fonte de renda extra, uma outra forma de ter e começar a trabalhar para isso. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. E aí, o outro ponto que você tinha me trazido mesmo, agora eu esqueci. Não, eu estava comentando dessa transição, né, que as pessoas têm essa dificuldade, né, de mudar. Eu também agora vou entender um pouco. Não, você falou da riqueza, do sinônimo de riqueza, ganhar mais não é sinônimo de riqueza. Eu acho fantástico essa fala. E aí, às vezes, você tem a mentalidade, você consegue fazer mais renda, mas você não consegue, você vai gastando com várias coisas e você não vai acumulando. Então, o que eu sempre falo, né, para os meus clientes e que eu sempre oriento é assim, a partir do momento que você tem uma determinada renda, você sempre tem que viver um pouquinho abaixo daquela renda. Sim. Porque essa diferença é o que vai fazer você criar o boleto do seu eu do futuro. Para lá na frente você ter essa tranquilidade. Opa, mudei de emprego ou consegui uma renda extra ou qualquer coisa. Passei a ganhar uma renda maior, você não vai ter aquele padrão de vida da nova renda. Sim. Você tem que estar sempre um pouquinho abaixo para que você tenha isso e você vá
né? Nossa. Criando essa riqueza, criando essa fortuna, investindo em patrimônio. Tem muita gente que fala assim, meus investimentos estão diversificados, tá? Renda fixa, renda variável, aí tem pré-fixado, pós-fixado, tá bom, tá variado, né? Tá equilibrado, o povo fala, não deixa todos os ovos numa cesta. Mas tá tudo ali, investido. Você não tem um patrimônio, por exemplo, um imóvel para ter uma renda de aluguel. Porque a hora que um tá bom, às vezes o outro não tá tão bom. Então você precisa ter esse equilíbrio. Então, quando você olha para um patrimônio familiar, você tem que ter esse equilíbrio. Você tem que ter um pouco de renda vindo de investimentos, e aí os investimentos variados, um pouco de renda vinda de imóvel, porque, né, quando uma coisa tá boa ali, o valor do aluguel proporcionalmente está maior. Sempre assim, tá né? sempre assim. Então, mas agora a economia está assim, então eu tenho que ir para cá? Não, você já tem que estar com tudo para ter esse equilíbrio, sim, né? Mais ou menos assim que acontece. Você estava falando uma coisa, me lembrei muito de algo que, quando eu trabalhava nessa grande empresa lá no passado, eu vi acontecer diversas vezes. Às vezes você tinha um vendedor e você promovia. Isso aconteceu assim, vou te relatar uma conversa que eu tive uma vez com um supervisor, mas isso eu vi acontecer várias vezes. Eu promovi uma pessoa para supervisor e depois de um tempo eu vi que ele estava chateado, preocupado, sempre de cabeça baixa, sempre nervoso. Eu um dia fui conversar com ele, cara, o que está acontecendo? Não, porque você foi promovido recentemente, achei que você ia estar bem, animado. Não, cara, estou endividado. Eu falo, por que você está endividado? Pô, você está ganhando quase o dobro que você ganhava antes. Está endividado? Não, mas porque é o seguinte, você vê, agora eu sou supervisor, eu não posso andar com o carro que eu tinha quando era vendedor. Aí eu tenho que almoçar junto com os outros supervisores. Aí o que no final das contas, ele estava ganhando o dobro, mas estava gastando o triplo. E aí ele estava endividado. Em 6 meses ele tinha se endividado. E isso é um padrão, né? As pessoas acabam cometendo este erro, né? De acabar. E isso que você falou, na nossa conversa anterior, você tinha usado uma imagem aqui, que é a história da bicicleta, né? A gente já falou aqui do profissional autônomo, né, que às vezes ele não tem como pedalar a bicicleta dele, e agora você fez essa analogia aí de ter as coisas, né, equilibradas em momentos diferentes, né? Então, a nossa vida financeira é meio como andar de bicicleta, se parar, a gente cai. A gente não pode parar, né? Mas às vezes, para a gente ter essa riqueza, não adianta também a gente só pedalar ela na velocidade máxima, né? E achar que só pedalar, ou seja, só aumentar a nossa remuneração ou quanto a gente ganha, vai ser o suficiente para isso. A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, às vezes, você tem que pedalar, né? Tem hora que você pega a descida, dá aquela respirada, você realmente não pode parar, mas você tem que estar sempre. E não é só colocar a força máxima, porque senão às vezes você cansa e aí você não consegue mais dar continuidade. Né? Então é sempre o equilíbrio. Eu falo que a vida da gente é um equilíbrio em todos os aspectos, né? Não, assim, isso é uma conversa que eu tenho constantemente com as pessoas aqui, né, Isabela? Assim, porque a gente fala de carreira e principalmente para as pessoas mais jovens, assim, a carreira, eu até me corrijo, não é para as pessoas mais jovens, porque eu não vou falar agora da geração Z, nós vamos falar daqui a pouco. A minha geração, que é antes da sua, a gente foi muito educado a trabalhar. O trabalho é a coisa mais importante da vida e você tem que abrir mão de tudo para o trabalho. Eu consegui fazer essa transição de cabeça no meio da minha carreira, mas eu vejo isso em amigos pessoais meus até hoje, né? Essa visão de que o trabalho é mais importante. E eu acho realmente o trabalho fundamental, né? O trabalho não é só questão financeira, mas ele nos posiciona socialmente, ele nos posiciona como pessoas também, né? Como esse propósito que você falou, que você vê na sua atuação. Mas não é a única coisa da vida, né? A gente tem que ter o equilíbrio dos dois lados aí. E aí eu queria trazer para o que pode ser o futuro disso, porque hoje, com todas as pessoas que eu converso aqui, seja com educadores, seja com o pessoal de RH, seja com o pessoal de empresas, sempre vem assim, nossa, a gente está passando por uma mudança cultural muito grande e a geração que vem, ela está despreparada, ela não está, né, preparada para isso. E do outro lado, a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito rápido, muito acelerado. Qual é a sua visão sobre o futuro dessa educação financeira no Brasil, pensando nessa nova geração, mas também pensando do outro lado, né, em todas as inovações que impactam esse negócio? É uma pergunta meio capciosa. É difícil essa pergunta, hein?
Acho que eu precisaria de bem mais preparo para respondê-la, mas vamos lá, né? Vou falar um pouquinho do que veio à minha cabeça aqui. Essa questão da educação financeira, estou falando do Brasil, tá? Uhum. Então, antes ela não existia nas escolas. Hoje eu tenho filhos pequenos e hoje eles já começam a implementar isso. E eu acho fundamental, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente aprende tanta coisa que são importantes, mas que depois a gente não usa. E a educação financeira você vai usar em qualquer profissão, em qualquer idade, vida, em qualquer fase da sua vida você vai usar. Então eu acho isso fundamental. E essa questão, né, das tecnologias, das inteligências artificiais, elas vêm para ajudar a gente com isso. Então eu vejo com bons olhos essa transformação que a gente está tendo. O grande problema é as pessoas se apoiarem e acharem que isso vai ser também a solução do mundo, ou que isso vai tirar o emprego de todo mundo. Eu não vejo isso como tirar o emprego das pessoas. Eu vejo isso como melhorar a qualidade de trabalho das pessoas, fazer com que elas sejam mais produtivas, com que elas, né, produzam. Você pode, por exemplo, pesquisar uma série de coisas, mas a decisão tem que ser sua. Tem que ser sua, você tem que saber analisar. Não adianta, eu posso pôr lá para o ChatGPT ou para qualquer inteligência artificial perguntar um monte de coisa, mas aí vem um monte de coisa, será que isso é ou não é? Né? Então a gente tem que ter essa inteligência. Então eu vou até fazer uma comparação com o que foi antigamente, né? As pessoas antes trabalhavam na roça, com enxada e tudo mais, veio a máquina. Foi ruim? Não foi ruim, foi bom, porque melhorou a qualidade de trabalho deles. Quem se capacitou, continuou. Quem perdeu o emprego foi quem não se capacitou. E para as inteligências artificiais que a gente tem agora, para toda essa revolução tecnológica, é a mesma coisa. Se você não se capacitar, você vai sair do mercado. Mas a culpa não é dela, a culpa é sua. A culpa é de quem não se capacita. Perfeito. E isso acho que funciona em todas as áreas, né, de atuação. Você fez um comentário, eu entendo o que você falou, mas queria que você aprofundasse um pouco mais isso. A gente vê que em outros países mais desenvolvidos, isso é mais normal, existe uma educação financeira diferente, né? Você vê que grande parte, por exemplo, do mercado de ações americanos são as pessoas que estão lá, né? Os fundos de pensão e tudo mais. Mas mesmo em países que não são mais desenvolvidos economicamente que o Brasil, existem culturas diferentes na relação com a educação financeira. Como você vê essa evolução? Você falou dos seus filhos, né, já estudando isso, as escolas mostrando um pouco isso, mas eu tenho sempre uma preocupação que eu falo o seguinte, né, nós, de certa forma, e aqui eu falo isso com muita humildade, a gente é uma bolha, né? A gente vive no estado mais rico do país, numa das regiões mais ricas do país, numa das cidades mais ricas do país, e convive com pessoas, né, da elite dessa cidade. Mas o Brasil é grande pra caramba, né? Tem milhões de pessoas que não têm essas oportunidades. Você vê que isso ainda é uma questão de classe social, de grupos específicos, ou você vê isso como algo que vai se tornando uma parte da cultura brasileira? Eu gostaria que fosse a segunda parte, né? Algo da cultura brasileira e que fosse implementada de forma geral. Mas sempre tem um começo. E se a gente não tem um começo, você não consegue expandir para todo mundo. Você falou uma coisa que é fato, a imensidão desse nosso país, né? E a diferença cultural de cada estado, de cada região. Então, sim, eu acho que ainda é para uma elite, ainda é para poucos. A grande maioria disso ainda são nas escolas particulares, mas eu já vejo algumas escolas estaduais também começando com isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente não tem como chegar lá na frente. Então, eu tenho muita esperança e acredito muito que isso vá se expandir. E aí isso culturalmente vai mudando, né? No nosso país, na nossa sociedade. Porque eu acho que é o que você fala, né? Assim, tá no título da nossa conversa de hoje, né? Assim, o dinheiro transforma a vida, não só. Existe eu gostei muito da coisa que você falou de ganhar mais ou de riqueza, né? Porque existe uma grande confusão e acho que as redes sociais elas são meio cruéis nesse sentido,
de que ter dinheiro é ostentar, né? É usar a marca de luxo, é usar a marca que custa. E a gente está vendo o que está acontecendo aí agora recentemente dos fabricantes chineses, né? Denunciando lá que as marcas são feitas. E a gente vê que a grande verdade é que a gente paga muitas vezes sem perceber, né? Não é só quando você está usando uma marca de luxo, né? Quando você está usando um produto que o valor intrínseco dele não é aquele que você está pagando. Mas isso é muito, né? E aí, quando eu falei da geração Z, essa é uma preocupação que eu tenho, é o seguinte: eles recebem de forma muito massificada, né, nas redes sociais, que para você ser legal você tem que ter o tênis X, que custa um absurdo, para você ser legal você tem que ter a bolsa Y, e isso impacta muito também as pessoas. Por isso que eu naquela hora tinha falado da minha preocupação, porque de um lado eu vejo uma baixa educação financeira e depois, do outro lado, social, eu vejo uma pressão muito grande por ostentar algo que... E aí você cai naquela... Vou pedir sua opinião sobre isso, eu sei que é uma opinião complicada, mas cai nos tigrinhos da vida, né? Nas apostas e tudo mais. Antes até dos tigrinhos, né? Falando até da questão de crianças e adolescentes que às vezes querem consumir coisas, né? Porque os amiguinhos têm. Isso vai muitas vezes para preencher algo que falta dentro da família. Por isso que eu falo que a família ela tem um papel fundamental para desde cedo mostrar para as crianças a importância dela e o valor dela. O valor não está numa bolsa, o valor não está numa roupa, mas o que a gente infelizmente vê muito é famílias que não levam essa segurança para as crianças. E aí elas começam a querer trazer o que os amiguinhos, né, não entendem, assim, ela acha que para ela ser uma pessoa importante, ela tem que ter aquilo que o amiguinho tem, porque ela não se sentiu importante para a família dela. Sim. Só que isso começa na infância, na adolescência e vai para a nossa vida adulta. E aí essas pessoas acabam buscando isso como as compras, né, exageradas, exacerbadas, como uma recompensa de algo. Tá, eu trabalho duro, eu mereço essa bolsa. E isso não necessariamente é verdade. A gente tem que encontrar recompensas, né, outros tipos de recompensa. Às vezes eu falo assim, né? Se você quer comprar uma bolsa, não compra uma bolsa, aprenda a comprar investimento. Pelo menos você está crescendo na vida. Mas aí as pessoas vão indo e aí elas começam a ver um modo fácil de encontrar dinheiro, achando que o tigrinho vai resolver a vida dela. E cai nessa falada, né, tipo, vai indo e não vai percebendo o quanto ela vai se envolvendo com aquilo. E aí acaba não sendo nem só uma questão de achar que vai ganhar mais, mas é a recompensa que ela acha, assim, é o escape que ela acha. Então, às vezes a pessoa, né, procurar ter uma família mais sólida, procurar uma religião, independente de qual religião seja, ou algo, um propósito, se ela não acredita em Deus, né, vai buscar algo para a vida que ela possa melhorar a sua comunidade que está ali, mas não é o que acontece, porque o mais fácil é ir para onde vem aquele bombardeamento de comunicação, né? Sim. Não, é importante o que você falou, porque é o seguinte, né? Nós, como seres sociais que somos, né, nós queremos sempre ser aceitos no nosso grupo social, sermos reconhecidos, né? Isso está lá na pirâmide de Maslow, lá que você fez da administração, você sabe. Né? A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto como alguém que faz parte daquele grupo social. E quando os símbolos do grupo social são símbolos de consumo, você vai entrar naquilo. E existem outras formas, né, de você fazer parte de um grupo. O que você falou, seja numa religião, seja num grupo de ajuda, seja num grupo que vai trabalhar com a questão ambiental, qualquer coisa que seja, né, você pode ocupar isso de uma forma diferente. E olha que interessante que você falou, isso é uma coisa que a minha geração ela é muito acusada disso, e eu concordo com isso, que assim, muitos de nós achamos que dar para os nossos filhos um tanto de brinquedo, um tanto de presente, um tanto de roupa, um tanto de não sei o quê, era uma forma de pagar a falta de tempo que eu tinha para ele. Então, ao invés de eu dar tempo, eu trabalho igual um maluco, mas, estou te dando aqui o celular novo, estou te dando isso, e, de certa forma, né, sempre que alguém vem criticar a geração Z, eu falo assim, mas fomos nós que educamos, né? Foi a gente que criou. Então, se eu criei dizendo para ele que mais importante que a minha presença é o tênis que eu te dei, é isso que ele vai ter como valor lá na frente, né? E é aí que eu acho interessante o que você falou, né? Porque
num primeiro momento, né, falar sobre educação financeira pode falar, isso é papo para quem tem dinheiro sobrando. E vai muito além, né? É uma questão social, como você está dizendo, né? Sim, vai muito além. Não é uma questão de classe social, é uma questão de entendimento e de como você trabalha isso, né? Hoje a gente vê muita gente em depressão, porque fala assim, gente, o que eu vou fazer para pagar minha conta de amanhã? Não sabe, fica desesperada. Aí ele fica preocupado, aí o marido briga com a esposa, aí os pais brigam, os filhos veem aquilo, vai transformando a família num caos. Né? Enquanto que se você consegue parar, pensar, se organizar, isso tudo tende a minimizar. É claro que existem outros problemas e que, né, não dá para falar que vai ser a solução de tudo, mas grande parte hoje das famílias são endividadas e com dívidas que não são dívidas planejadas. Porque você ter uma dívida planejada para fazer uma expansão patrimonial, para fazer uma aquisição, para algo que é controlável, que você vai ter um fluxo para bancar aquilo Sim. de forma segura, que você vai dormir e vai saber que no outro dia você vai ter esse dinheiro, ou que se algo acontecer, pelo menos por um tempo você consegue arcar com aquilo até você Sim. se reorganizar, é uma coisa. Agora, o que a maioria das famílias brasileiras hoje são dívidas que são não planejadas e que vão acontecendo. Às vezes de consumos como é que chama? Consumo por impulso. Por impulso. Esses dias eu vi uma charge no Instagram que eu achei o máximo. Eram umas pessoas assim, andando na rua, né? Aí tinha uma mulher com uns 15 óculos, assim. Aí um outro com uns 30 chapéus, o outro com um monte de tênis amarrado, assim, andando. Quer dizer, a gente tem um monte de tênis, um monte de chapéu, a gente não usa tudo isso, Sim. né? A gente precisa de muito pouco para viver, mas a gente, não tô generalizando, não, né? Lógico. Mas muita gente fala, não, eu quero essa bolsa, mas essa hora você abre aquele guarda-roupa assim lindo, né? Parece uma loja, uma boutique. Sim, sim. Né? E qual a necessidade disso? Tem que ser. Mas não estou criticando. Não, eu acho que assim, cada pessoa tem sua vida. Exatamente. Você me lembrou, agora você estava falando, eu me lembrei de um filme que é uma aula de marketing. Esse filme eu uso ele em cursos de marketing. Chama Amor por Contrato. Não sei se você já assistiu. Não assisti, mas vou assistir. Vou anotar. Ele é um filme com a Demi Moore. É fantástico. E eu uso ele nas aulas de marketing. Porque qual que é a história? Eu não vou te contar a história. Mas basicamente é assim. Uma família linda, maravilhosa. O marido é lindo, a mulher é linda. Eles têm tudo. Ele tem uma Audi esportiva. A esposa tem uma SUV da Audi. E os filhos são lindos e todo mundo é lindo, eles mudam para o lugar. E aí as pessoas começam a invejar eles, né? E, nossa, quem são esses? Eu quero ter o carro que ele tem, eu quero ter o relógio. Que relógio é esse que ele está usando? Que perfume é esse que ela está usando? Eu não vou te contar a história para você assistir o filme, mas depois você descobre que tudo isso tem um sentido, porque é uma forma de fazer as pessoas quererem ser iguais, né? Eu acho que os influenciadores digitais são isso, né? Eles ficam consumindo de uma forma exagerada e fazendo com que as pessoas muitas vezes tomem decisões erradas, equivocadas. Vamos voltar aqui para outro ponto da nosso bate-papo, porque já tem quase uma hora que nós estamos falando, então deixa eu puxar. Passa, a gente nem percebe, né? Deixa eu puxar para um outro assunto. Tá, você fez uma grande transição de carreira, como você disse, né? Não que você estivesse insatisfeita com a sua vida profissional, isso é legal, porque às vezes a gente só faz, né? Foi o meu caso, quando a gente está insatisfeito, então isso é legal. E hoje você está nessa carreira que você vê um grande futuro nela. Ah, mas você é muito nova, ainda tem uma carreira enorme pela frente. Qual que você enxerga que é o próximo passo, né, nesse caminho, nessa trilha? Perguntas difíceis, né? Obrigada pelo muito nova. O que eu vejo como próximos passos, eu já planejei quando eu vou parar. Então agora eu só estou fazendo para poder parar, né? Sim. Mas assim, agora eu estou numa fase de expansão, então eu estou trazendo pessoas para trabalhar comigo, para poder ensinar um pouco disso, para que elas possam também ir expandindo isso. Então eu estou nesse estágio agora, né? Trazer pessoas competentes, que tenham vontade de trabalhar, para entrar nessa área. O que eu posso garantir é que eu vou... Tudo que eu souber, eu vou ajudar essas pessoas. E como é que a pessoa tá? Eu quero participar disso, quero ir por esse caminho. Qual é o caminho a trilhar? O que eu preciso saber? O que eu preciso... Isso depende muito, tá? Então, se a pessoa quiser trilhar uma carreira de planejador ou de consultor financeiro autônomo... Que é uma carreira nova, como você disse. É uma carreira nova. Ela vai ter que ir no mercado fazer essa capacitação.
não existe hoje uma capacitação completa, não existe hoje um curso de graduação sobre isso. Ela vai ter que buscar cursos que vão fazer com que ela tenha essa formação. No caso da empresa que eu estou hoje, que é a W1, a própria empresa dá essa formação. Então, desde a parte de comunicação, de conversar com as pessoas, de entender, né, cada família, cada situação, até a parte prática mesmo e digamos, conceitual. Né? Então, explicar cada uma das coisas, o porquê de fazer assim e não assim, quais as consequências de um financiamento assim, ou de um consórcio assim, ou de uma aquisição desse jeito. Então, ela dá todo esse suporte. A pessoa pode entrar não sabendo nada, não ser da área financeira, que era o meu caso. Né? Eu sabia um pouco, porque eu já estava me preparando de uma outra forma, mas não para trabalhar para isso, mas para uma coisa pessoal. Mas eles dão todo o suporte, a empresa tem uma estrutura muito grande, então, para casos muito específicos, a gente tem especialistas em todas as áreas para tirar essas dúvidas, para levar os casos, para levar os clientes para tratarem com essas pessoas, com essas famílias, com essas situações diferentes, né? E aí, até né, você falou um pouquinho, né, de como conseguir isso, o que eu acho legal da carreira, né, do consultor financeiro. E às vezes as pessoas confundem muito, né? O assessor financeiro, o consultor financeiro. Explica pra gente, porque eu também não sei, não. O educador financeiro. O que você acha que é o educador? Qual a diferença entre o educador financeiro e um consultor financeiro? O educador, ele vai dar o curso, ele vai ensinar, mas não é ele que vai operar aquilo. Agora, a diferença do assessor e consultor, você vai ter que me explicar. Boa. O educador é esse mesmo, né? Ele fala, e eles têm um papel importantíssimo, porque eles falam, eles levam esse conhecimento de uma forma a expandir isso, a levar para toda a população. Mas a verdade é que a hora que você vai implementar aquilo na sua vida, você fala, poxa, mas e agora? E aí vem o trabalho do consultor financeiro, que ele vai fazer justamente o quê? Pegar esse conhecimento e levar de uma forma aplicada para essa pessoa, para o seu caso. E ao mesmo tempo vai estar ensinando o porquê de uma coisa e não de outra. Né? Então, e o assessor financeiro, essa sim é uma profissão já mais antiga, né, que na verdade eles mexem com a parte de investimentos, e a gente trabalha muito junto, o consultor com o assessor, porque o consultor ele tem aquele olhar mais de cima, assim, né, ele vai olhar como um todo, vai dar os direcionamentos de acordo com os sonhos de cada um. E o assessor, ele vem para o quê? Para otimizar isso. Então eu falo assim, bom, para você conseguir ter seu imóvel, você precisa ter um investimento que seja atrelado a, sei lá, dependendo do prazo, à inflação ou a qualquer coisa. E aí eu chamo esse assessor e falo, ó, dentro disso que o meu cliente quer, qual é o investimento que tem maior rentabilidade? De certa forma, o consultor está ligado ao cliente e o assessor está ligado ao produto que será vendido para esse cliente. É como se fosse assim, ele vai otimizar o planejamento que eu faço para esse cliente. Então, o consultor, ele vai fazer o planejamento onde a pessoa tem que investir de acordo com os objetivos. Mas dentro daquele objetivo, eu posso maximizar o ganho do meu cliente. E aí entra o assessor, porque ele está ali o dia todo, né? Acompanhando, sobe e desce e vendo o que acontece. Ele está mais ligado no mercado financeiro. Isso, ali. E aí ele vai falar, bom, então, sei lá, para fazer sua reserva de emergência, nós temos que ter um investimento de liquidez. Bom, na liquidez hoje, segurança, o que está melhor é isso. Entendi. Entendeu? Daqui ele vai dar a solução 6 meses é outro. Exatamente. E você está olhando o plano mais de longo prazo. Eu falo assim, ó, ele tem que ter tanto em reserva de emergência, ele tem que ter tanto daqui 4 anos para aquisição de um imóvel, ele tem que ter tanto para daqui 2 anos trocar de carro. E ele quer fazer uma viagem, então ele tem que ter tanto, né? Juntando com as milhas, ele vai ter que ter tanto. E aí o assessor vem e fala assim, bom, então, para esse tipo daqui 4 anos, para essa segurança, o melhor investimento é esse. Esse aqui está com mais rentabilidade. Então ele fala sobre a rentabilidade. Legal, porque assim, realmente eu não saberia dizer antes de você me explicar. Mas eu vou te falar que eu também não sabia, não. Hoje eu entendo um pouco disso. Bom, estamos terminando já e eu vou pedir para você, né? Vou abrir para você fazer suas considerações, o que você quiser falar. Os contatos, né? Tanto seu quanto da empresa, né? Tanto na descrição do vídeo quanto nas postagens a gente vai colocar. E primeiro, assim, te agradecer, depois eu vou encerrar aqui, mas te agradecer por estar aqui, dar essa aula para a gente sobre um tema tão importante, como eu disse, né? Carreira, ela é fundamental, mas ela tem um tripé, saúde, educação e dinheiro, né? Saúde, educação e finanças. Porque sem saúde você não tem carreira,
né, sem educação fica mais difícil, é o que você falou, não tem um curso formal, mas tem curso. Né? E sem uma segurança financeira, você não consegue investir nas outras duas, então é difícil. Então, te agradeço, né, por essa aula que você nos deu aqui, vou deixar vocês encerrar e depois eu volto aqui para encerrar o nosso bate-papo. Obrigada, eu que quero agradecer essa oportunidade, é sempre muito bom falar, é um tema assim que brilha meus olhos para falar, porque cada vez mais eu vejo a diferença que isso faz na vida das pessoas, né? E não é só de pessoas que têm dívidas, né? Pessoas que já têm patrimônio, que já têm investimentos, isso também muda a vida delas, porque tem muita coisa, e geralmente essas pessoas são pessoas que têm muito pouco tempo livre para pensar nisso. Elas têm outras atividades que é o foco delas, né? Então, me orgulha muito essa nova carreira que eu estou e me deixa muito, muito contente. Então, só tenho a agradecer de ter me dado esse momento para falar um pouco mais sobre isso. Não, e com certeza vou te chamar de novo depois para a gente falar isso com outras pessoas. Eu tenho um objetivo, daqui a pouco a gente começar a fazer umas mesas, né? Trazer uma, duas pessoas e bater um papo. Bom, seja você um jovem que está começando a sua carreira, né, como a Isabela nos ensinou, não espera, né, tem que começar já fazendo esse planejamento. Seja você, e aí eu vou contar a minha história, né, já contei ela aqui, que quer fazer uma transição no meio da carreira, não faça na loucura, faça um plano, né, para fazer essa transição. Seja você que está lá no final da carreira, já pensando em se aposentar e quer ter a tranquilidade de se aposentar e viver uma vida que você merece por tudo que você trabalhou, né, o planejamento financeiro, né, essa consultoria financeira pode te ajudar em qualquer um desses momentos. Como eu disse, a carreira ela tem esse tripé. Eu ainda não tive a oportunidade de trazer ninguém aqui para falar sobre saúde, quero trazer pessoas para falar sobre saúde mental, saúde física, mas já trouxe gente para falar de educação, agora trazendo a Isabela para falar da parte financeira, porque a carreira está baseada nesse tripé. Então, nosso objetivo aqui no Somos Mais Que Um é esse grande bate-papo. Obrigado pela essa conversa tão agradável, essa aula que você nos deu, porque mais do que falar só da carreira, né, a gente falou aqui de algo que pode te ajudar na sua carreira. E esse é o nosso objetivo aqui no Somos Mais Que Um. Então, se você gostou, não deixe de nos seguir, assistir os outros episódios. Nós estamos num momento de transição agora e em breve nós vamos ter ali cortes também dos vídeos. Por enquanto os vídeos estão completos, mas vamos ter os cortes e esse conteúdo vai ficar muito mais fácil para você acessar. Então, até a próxima.